Queridos, eu tenho uma palavra da parte de Deus, algo que está falando comigo faz umas 2 semanas aí, e talvez quem anda perto de nós, né, já viu a gente postando algo nesse sentido, comentando algo nesse sentido, e o título dessa noite, uma mensagem da parte do Senhor, eu dei o nome dela de Chamados à Liberdade. Amém? Assustados? Chamados à liberdade. Você sabia que você foi chamado para uma liberdade? Eu e você fomos chamados para ter uma vida em liberdade, uma vida plena, uma vida abundante, assim como o Rogério já falou, uma vida totalmente sem falta de nada. Amém? Chamados à liberdade é o título dessa noite. Mateus 27, do 11 ao 26. Mateus 27, do 11 ao 26. Mateus 27, 11 ao 26. Diz o seguinte: Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia o que haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente. Não se envolva com este inocente. Porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão. Convenceram quem? Você sabe aquela expressão, me diga com quem tu andas, eu digo quem tu és? Está aí? Os líderes religiosos convenceram a multidão e que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? E responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: o que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. Outra tradução fala: estou inocente do sangue desse justo, e a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque eu creio que essa noite uma única coisa será exaltada, será reconhecida: que Jesus é suficiente, que Jesus no madeiro é suficiente. Espírito Santo, Senhor, traga-nos a verdadeira metanoia, o entendimento de que Jesus é suficiente, que Ele uma vez por si só pagou no madeiro, o preço foi pago. Espírito Santo, o Espírito da verdade esteja conosco, nos abrindo os olhos, tirando as escamas dos olhos, tirando a venda dos olhos, e que Jesus seja exaltado mais uma vez essa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, a palavra de hoje, eu quero que vocês olhem a situação onde se encontrava Jesus e Barrabás, um pecador e um santo. Que possamos hoje entender ainda mais, ou de uma vez por todas, talvez
a proporção na qual Jesus se entregou, na quantidade na qual Jesus se entregou. Uns dizem que Jesus não é suficiente, outros dizem que nós podemos ir a Deus, não passando por Jesus, mas eu quero trazer essa noite, uma vez mais, a verdade acerca da palavra de Deus. A Bíblia relata que estávamos condicionados à morte. Eu e você estávamos condicionados à morte devido à queda de Adão. A Bíblia diz que porque Adão pecou, todos pecaram. Eu estou falando muito acerca disso, porque Deus falou muito forte comigo acerca disso. Eu tenho entendido que muitas pessoas estão sofrendo à toa, por talvez não entenderem a posição na qual Jesus entregou a elas. Então, depois que Adão pecou, todos nós pecamos. Depois da queda de Adão, todos nós nascemos do pecado. A Bíblia diz que Deus fez o homem à imagem dele, à semelhança dele. Mas a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, Adão e Eva começaram a gerar filhos segundo a sua imagem. Ou seja, segundo a sua imagem pecaminosa. Então, todos nascemos de uma semente pecaminosa. O pecado entrou através de Adão. Mas graças a Deus e aleluia, porque a Bíblia diz que pelo segundo Adão, Cristo Jesus, o pecado foi removido. O pecado foi removido. Romanos 6:23, temos aí? Por favor, Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a... Todos nós trabalhamos e nós todos recebemos um salário. E aqui a Bíblia diz para nós que antes de Cristo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em... O dom gratuito, a dádiva, o escândalo da graça, é através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu te falar algo sobre causa e efeito. Se você estiver numa rua despreparado e começa a chover, certamente você vai se molhar. Certamente você vai se molhar. Se você colocar a mão em uma forma que acabou de sair do forno, sabe aquele bolo gostoso que a gente quer comer com os olhos? A gente bota a mão, certamente nós vamos nos queimar. Se eu e você andarmos atarefados do celular, né, vamos dizer assim, e do nada nós pisarmos em uma poça de lama, certamente que nós vamos nos molhar, nos sujar. Então existe uma coisa que se chama a causa e a consequência. A causa e a consequência. Para vocês entenderem, hoje eu estava em casa, o Espírito Santo, lindo, né? Ele me deu isso aqui. Para vocês entenderem o que aconteceu. Deus cria o homem. Amém? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que Deus era, o homem era. O que Deus era, o homem era, sua imagem e semelhança. Eles tinham uma comunhão. O que Deus pensava, Adão pensava. O que Deus sentia, Adão sentia. Eles tinham uma comunhão. Mas a Bíblia diz que, por causa do pecado, o que aconteceu com o homem? O homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. E agora, por ter perdido a imagem e semelhança de Deus, muitos estão tentando buscar, não em Jesus, mas em outro lugar, uma forma de se limparem novamente. Mas você pode fazer o que for, você nunca, se não for através de Jesus, você nunca vai ter a perfeição de Deus novamente. O que acontece? O pecado entrou, e depois do pecado, o homem tenta de todas as formas se tornar igual a Deus, ele tenta se limpar igual a Deus. Então ele tenta, e muitos por causa de um mau entendimento, pensa que isso é por causa de obra. Então, quanto mais eu faço para Deus, mais eu me torno, de novo, a semelhança de Deus. Mas não é assim. A Bíblia diz que Jesus uma vez foi na cruz do madeiro e isso basta. Por quê? Porque o homem por si só não tem mais como se tornar a imagem de Deus, por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que uma vez, Jesus pagou o salário do pecado. E através de Jesus, não mais através de outro, através de Jesus, o que acontece comigo e com você? Nós não somos mais um homem caído. Através de Jesus, nós não somos
uma melhora do homem antigo. Através de Jesus nós nos tornamos o quê? Um novo homem. Coloca para mim 2 Coríntios 5,17. Quero que você entenda essa noite que Jesus é suficiente para mim e para a sua vida. Esse é o escândalo da graça. Não existe algo a mais a ser feito. Através de Jesus, somente através de Jesus, eu e você somos uma nova criatura. Olha o que diz lá. Portanto, se alguém está em, é uma nova. Ah, meu Deus, aplauda ele. Aplauda ele. Queridos, chega de tentar andar no velho. Se eu posso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus por isso. Depois de Adão, toda a humanidade se fez pecado. Mas eu quero que você entenda que essa noite, Jesus tira, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, segundo a Bíblia, Barrabás estava a ponto de pagar a sua dívida. Aos olhos humanos, ele iria pagar a sua dívida. Ele estava pronto para pagar a sua dívida. Ele errou, ele era um homem pecador, então ele estava pronto para pagar a sua dívida. E segundo a lei dos homens, ele estava condicionado a uma morte de cruz. O que é uma morte de cruz? A morte de cruz é a pior morte da época. A pessoa, aquela pessoa mau caráter, aquela pessoa que fez uma das piores coisas que um ser humano pode fazer, ela merecia a morte de cruz. Então Barrabás estava condicionado a essa morte de cruz, que era a pior morte da época. E acima, geralmente, daquele que morreu, vinha uma placa escrito o seu motivo da sua morte. Em cima da cruz vinha a placa, escrito o motivo pelo qual ele estava morrendo. Barrabás é eu e você, antes de Cristo. Barrabás era eu e você, condicionados à morte, antes do evangelho da graça, antes do escândalo da graça, que é Cristo Jesus. Amém? Ele provavelmente pensava em toda a sua família, em todos os seus amigos, etc. Uma vida inteira jogada no lixo, uma vida inteira sem mais expectativa de nada. Esse era Barrabás. A não ser a morte, e uma morte de cruz é o que ele enxergava na frente dele. Onde ele foi condenado a uma morte de cruz. Mas a Bíblia diz que nos dias de festa de Páscoa trouxeram a Pilatos quem? Jesus. Trouxeram a Pilatos Jesus com uma acusação de ele não ter negado ser filho de Deus, com uma acusação de se dizer rei dos judeus. E isso para eles era um absurdo para o judeu. Escutar Jesus falando, ei, eu sou o rei dos judeus. Isso para os judeus era um absurdo, para os fariseus era algo que não entrava na mente deles. Então, não contentes por levar Jesus a Pilatos, eles falavam, esse homem merece cruz. Porque o que esse homem está falando é loucura ao entendimento humano, é loucura aos humanos, aos olhos humanos, é uma loucura, porque ele não é rei, Então, os fariseus, eles queriam matar Jesus, então não apenas levaram Jesus para Pilatos, mas eles queriam a morte de Jesus. Eles influenciaram todos à volta deles para condenar Jesus à morte, para levar Jesus à morte. E eu tenho comigo, a Bíblia diz que Pilatos se retirou a sós com Jesus. Pilatos se retirou a sós com Jesus, dizendo o seguinte, digo eu não o Senhor, Jesus vem cá. Eu vou te dar uma chance. Eu vou te dar uma segunda chance. Me ajuda a te ajudar, Jesus. E olha o que diz João 18, 33 ao 38. Diz o seguinte. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Aqui ele está falando dos fariseus. Ou outros te falaram a meu respeito? E respondeu Pilatos, acaso sou eu judeu? Só para você entender, Pilatos era romano. Pilatos não era judeu. Pilatos não tinha nada a ver com a confusão. Vamos dizer assim. Ele falou o seguinte, acaso sou eu judeu? Foram o teu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus, o
o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então, você é rei. Vê que ele não pergunta mais, ele afirma. Então você é rei. Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. 38. Que verdade é essa? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum para a acusação. Pilatos termina uma conversa com Jesus e ele sai para a delegação, ele vai onde os outros estavam e fala: gente, não tem como acusar o homem. Como é que eu vou acusar Jesus de alguma coisa? Eu não acho nele acusação alguma. Mas aí Pilatos, mais uma vez, digo eu não, Senhor, teve outra ideia genial. Teve outra ideia genial. Bota João 18:39. Pensou Pilatos: esse cara não pode morrer, não tem pecado nele, não tem nada, não tem acusação nenhuma. Ele diz assim: contudo, segundo o costume de vocês, eu devo liberar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? O que Pilatos está falando aqui? Gente, não tem como, eu estou com uma pessoa que não tem pecado algum, e eu estou com um assassino, alguém que matou, alguém que fez, que merece a cruz, e vocês, qual de vocês dois que eu querem? Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Não, vocês não estão entendendo. Pilatos pensou o seguinte: eu duvido que um justo morra numa cruz do que Barrabás. Até porque, quem é que quer um assassino solto, não é verdade? Quem quer um assassino solto? Ninguém. Ninguém quer um assassino solto. Quem era esse Barrabás? Ele era um ladrão notório que Pilatos propôs morrer. Pilatos condenou ele a uma morte de cruz. Mas Pilatos diz o seguinte: gente, não tem como, esse cara, Barrabás, é um assassino, ele é um pecador, esse cara merece morrer. E quando eu falo de Pilatos, eu falo de mim e de você, amém, queridos? Nós merecíamos a morte, nós éramos pecadores, como nós lemos. Nós merecíamos, o salário do pecado é a morte. E Pilatos diz: ei, esse cara aqui merece morrer, porque ele tem acusação, mas esse aqui é rei dos judeus, como é que eu vou matar um homem desse? Ele não mostrou nada de errado para mim, como é que eu vou matar um homem desse? E Barrabás provavelmente pensava que era o último dia, porque provavelmente o agito, a voz, aquele aglomerado que se aumentava, provavelmente Barrabás de sua cela já escutava, e provavelmente ele pensou: chegou o meu dia, eu vou morrer, é certo que eu vou morrer, porque as pessoas estavam agitadas, as pessoas falavam alto, e eu acredito que o seguinte, que nessa hora, ele só pensava o seguinte: eu não quero morrer, eu não quero morrer, meu Deus, por que eu fui parar nesse lugar? Eu não deveria ter chegado ao ponto que eu cheguei. E eu tenho certeza que o medo dominava Barrabás. O medo dominava Barrabás. E nesse momento, na terra, eles pegam Barrabás e levam para fora. E neste momento, na terra, nesse único momento, existe Barrabás e Jesus, como em uma balança. Existe Barrabás e Jesus, um do lado do outro, no mesmo nível. Um pecador e um santo, um que merece a morte e o outro que tem toda a vida, estão lado a lado, juntos para uma sentença: a cruz de Cristo. Pensa nisso, nesse momento, eu e você no lugar de Barrabás, olhando para Cristo, nós já estávamos condicionados a essa morte, então estava Barrabás e Jesus, e nós merecíamos isso. E nesse momento a Bíblia diz que Pilatos pergunta novamente, Mateus 27:17, por favor. E Pilatos de novo perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual desses querem que eu lhe solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Qual dos dois vocês querem que eu solte? E aí Pilatos chegou a um ponto de pressão que ele não aguentou mais. E aí, porque a multidão depois diz, em Mateus 27:23, a multidão falava o seguinte, eles gritavam ainda mais: crucifica-o,
crucifique Jesus. Crucifique Jesus. Aí Pilatos, sem ter o que fazer, ele fala lá em Mateus 27, 24. Ele diz o seguinte: Pilatos percebeu que não estava obtendo resultado nenhum. Por que ele percebeu? Se ele percebeu, ele tentou. Certo? Por isso, penso eu não o Senhor, que ele tentou de todas as formas livrar Jesus, livrar o santo. E aí ele percebeu que não estava tendo sucesso nenhum, resultado nenhum, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto. Mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. Outra tradução, deste justo. Estou inocente, a responsabilidade é de vocês. E foi isso que aconteceu. O santo dos santos foi condenado, enquanto o assassino foi perdoado. Aleluia! Enquanto eu e você merecíamos a morte, o assassino foi solto. O assassino foi solto. E o justo foi preso. Esse é o escândalo da graça. Isso foi o que aconteceu. O Filho de Deus, sem culpa, sem pecado, sem sombra de variação, completamente perfeito, imaculado, puro, a cura em pessoa, o inventor do mundo. O inventor do mundo estava ali, o amor em carne e osso foi condenado, enquanto eu e você saímos livres de toda condenação. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia. Jesus é suficiente. Eu e você saímos de uma condição de pecado para uma condição de justos através da obra consumada de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E esse é o escândalo da graça. Enquanto nós estávamos condicionados à morte, o santo foi para o madeiro, para que eu e você saíssemos justos. Que entendamos que a cruz revela a justiça de Deus. A cruz revela a justiça de Deus. Quando o mundo, com sua justiça humana, que era o que estava acontecendo naquele lugar estava acontecendo uma justiça humana. Quando o mundo, com a sua justiça humana, disse que um assassino deve morrer, Deus, com a sua justiça eterna e perfeita, Ele diz o seguinte: eu me coloco eu mesmo numa cruz, para que o meu filho tenha vida. A justiça humana não tem nada a ver com a justiça eterna. A justiça eterna é mais ou menos assim: o salário do pecado é a morte, mas o homem não consegue pagar esse salário. Então eu me faço carne e eu morro numa cruz, porque aí eu pago e está tudo certo, eles saem livres. Esse é o escândalo da graça. Esse é o escândalo da graça. A justiça de Deus foi a substituição do pecador pelo santo na cruz do Calvário. Se você não sabe, se você sabe, faça uma cara que está sabendo agora. Mas eu fui atrás do nome Barrabás. E o nome Barrabás significa Barts, filho, e Abas, pai. Barts, filho, Abba, pai. Mestre, Salvador. Ou seja, até o nome de Barrabás não era à toa. Até o nome de Barrabás estava falando: ei, eu vou morrer no madeiro para que vocês se tornem filhos de um pai, porque o filho do pai sai livre, o filho do pai sai sem condenação. O filho do pai merecia a cruz, merecia morrer, mas eu me faço maldito numa cruz, no madeiro, para que você se torne filho do pai, filho do Abba. É isso. Esse é o escândalo da graça. Teólogos dizem que a cruz era de Barrabás, e eu fui estudar. E eu não sei se você sabe, mas uma cruz, ela leva mais ou menos de 1 a 2 semanas para ficar pronta. Uma cruz, ela não era feita na hora. Uma cruz, ela era confeccionada, ela era feita. Por quê? Porque vinha um alfaiate, né? Tirar a medida daquele que seria condenado. Por quê? Porque a cruz, exatamente a cruz, ela tinha o furo do tamanho onde era pendurado o homem. Então a cruz estava sendo confeccionada para Barrabás. A cruz era minha e era sua. Mas Deus diz o seguinte: não, eu vou morrer por você. E teólogos dizem que para Jesus ser pendurado numa cruz, um dos braços dele teve que ser deslocado, porque a cruz não era dele. A cruz não era de Jesus, mas ele se faz maldito para que nós, pecadores, nos tornássemos justos, santos diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Consegue imaginar o que Barrabás fez em seguida?
Eu te pergunto, haverá um dia, sequer que Barrabás não pense naquilo que ele passou? Será um dia que Barrabás não pense, para mim está morto. Era para mim estar morto. Mas Deus se fez maldito. Jesus morreu. E por causa da obra consumada de Cristo naquela cruz, hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre da morte, eu sou livre do pecado. Eu não sou mais escravo, eu não sou mais maldito, eu sou santo. Eu sou justificado. Eu duvido, digo eu. Não o Senhor, mas eu duvido que se passou um dia que Barrabás não pensou naquilo que aconteceu naquele dia. Não tem como. E esse é o escândalo da graça. Como pode nós esquecermos do que Jesus fez por nós? Não tem como esquecer. Como o Rogério falou, no acordar, no respirar, obrigado. Obrigado porque você se fez maldito. Obrigado porque você levou as minhas enfermidades, você levou tudo. E hoje nada me falta. Nada me falta. Barrabás saiu dali sem nenhuma corrente. Ele poderia andar livremente, mas imagina um homem que estava preso em uma cela, pronto para morrer. Saiu livre, vá. Digo eu, não o Senhor. Eu imagino Barrabás de frente para Jesus. E provavelmente Barrabás pensou que Jesus vinha dar uma palavra para ele de ânimo, de consolo. Afinal, Barrabás ia morrer, ia para a cruz. Eu imagino ele olhando para Jesus e falando: me libere uma palavra. Me libere uma palavra. E Jesus libera: vá, eu vou morrer em teu lugar. Vá, eu vou morrer em teu lugar. Eu vou morrer a sua morte. Eu vou me tornar maldito. Me dê as correntes, me dê os pecados, me dê os cadeados, me dê os pesos dos seus pés e vá totalmente livre. Você está livre. Você está livre. Sabe o que Ele nos deu? Liberdade. Liberdade foi o que Cristo nos deu na cruz. Eu tenho certeza que em todos os segundos Barrabás lembrou daquilo que aconteceu. A cruz nos deu uma vida que nunca merecíamos. Nós nunca merecíamos essa vida, mas ela é nos dada totalmente de graça. Isso é um dom de Deus, isso é uma dádiva, é graça, favor não merecido. Por quê? Porque Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Agora viva que agora nós vivamos porque Cristo morreu em nosso lugar. E se Ele morreu em meu lugar, eu tenho a vida dele. É ou não é? Se Ele morreu a minha morte, Ele me deu a sua vida. Se Ele me deu a sua vida, por que eu vou viver uma vida de morte? Nós precisamos entender que nós precisamos viver a vida de Cristo. A vida de Cristo. Que cada suspiro de nossa vida nós entendamos porque estamos vivos, que cada segundo nos lembre que não vivemos a vida que merecíamos, mas sim a vida que Cristo nos deu, mediante a fé. Mediante a fé. Como eu sou salvo, Sérgio? Crendo em Cristo Jesus somente. A Bíblia diz que não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Jesus é o caminho. Sérgio, como é que eu vou para os céus? Crendo na obra de Cristo. Não, Sérgio, mas tu não entende, eu sou pecador, eu fiz isso, eu roubei, eu enganei, eu me prostituí, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já traí. Não, aceite Cristo, isso basta. Cristo é suficiente. Cristo Jesus é suficiente. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de quem? Por meio de quem? De Cristo Jesus. A lei do Espírito, a palavra Espírito está em maiúsculo, a lei do Espírito, o Espírito de Deus. A lei do Espírito de vida, Jesus, o Espírito de Jesus, me libertou da lei do pecado e da 3. Por quê? Aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, pelo pecado, pela carne e pelo pecado, Deus meu Deus, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, Barrabás e Jesus, a semelhança do homem pecador, lado a lado, ele se fez igual, ele se colocou no mesmo nível, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na
carne. 4. Eu estou empolgado. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo mas segundo o Espírito de Jesus, de Deus, o Espírito de Deus, aleluia, o Espírito de Deus. Essa é a boa notícia, esse é o escândalo da graça, que nada mais depende de nós, tudo o que precisava ser feito, Ele fez no madeiro, numa cruz. Essa é a mensagem da cruz, essa é a clareza do Evangelho. Por causa de Cristo nós somos como Ele é. No instante que nós cremos que Ele realmente é o Salvador, quando nós entendemos, não, Jesus é meu Salvador, no instante que eu confesso isso, que eu creio nisso, nós somos enxertados na videira que é Cristo. João 15, eu sou a videira e vocês são o ramo. Nós somos enxertados na videira que é Cristo, e através disso, de confessar Jesus com a nossa boca, nós somos salvos, nós somos libertos do pecado, da vergonha, nós somos colocados em um lugar de honra, não existe mais separação entre nós, e por esse motivo tudo que Jesus tem nós temos nele, tudo que Jesus tem nós temos nele, nós somos co-herdeiros de Cristo. Se Jesus não tem doença, eu também não. Se Jesus não tem doença, eu também não. Se Jesus é próspero, eu também sou. Se Jesus não é envergonhado, eu também não sou. Não tem como. Não existe uma obra feita pela metade. Com Deus não existe uma obra mal feita ou uma obra incompleta. Em Deus Ele nos regenerou, Ele nos tornou filhos. E como Jesus é, tudo que Jesus tem, eu e você temos. Afinal, quem leva o filho leva o resto. Quem leva o filho leva tudo. Somos mais que vencedores porque Jesus venceu. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o pecado. Por causa de Jesus, nada nos falta. Deus não esqueceu de nenhum detalhe quando Ele se fez homem e se pregou numa cruz. Ele não esqueceu de nada, então o pacote é full house. Ele é completo. Ele é no total. O que Deus é, nós somos. Através de Cristo Jesus. Em nossa vida nada falta por causa da obra consumada de Cristo. Efésios 1:3, por favor, meu lindo. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas, quaisquer, talvez um dia, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Sérgio, eu não alcancei ainda, vai para Cristo. Sérgio, eu tenho uma suficiência de uma coisa, Cristo tem tudo, vá lá que Ele tem. Vá para Cristo. Vá para Cristo que Ele tem tudo. A partir da nossa decisão de querer uma vida com Cristo, eu e você temos acesso a tudo. Nada nos falta. Aí sim o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Você sabia que essa passagem, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, é uma profecia que Jesus falou na cruz? Você sabia disso? Outra hora eu falo mais sobre isso. Salmos 22, 23 e 24, lê em casa. É uma profecia daquilo que Jesus passou na cruz. Salmos 22, a alma de Jesus berra. Salmos 23, a alma de Jesus se submete ao Espírito. E Salmos 24, é a grande alegria, é o auge. Porque a verdade é que Jesus se entregou por nós. E se Ele se lançou em nossa direção, não cabe mais a mim e você fugir disso. Não cabe mais a mim e você fugir disso. Como estamos nele, Ele está em nós. Tudo está sujeito a Cristo. Está tudo sujeito a nós também. O alvo é sempre e sempre deve ser Jesus. Tudo que Ele tem, Ele nos deu. Não faz sentido lutar por algo que já ganhamos, ou faz? Alguém luta por algo que já ganhou? Vamos lá. Eu ganhei um carro. Oh, aleluia. Profetiza, irmão, ganhei um carro. Fala amém, abençoa, é dele. Deixa eu dar o nome de um carro então, vamos lá. Mário, me ajuda aí, Mário que está tentando vender um carro para mim. Eu ganhei um carro, certo? É meu. Eu estou com o carro. Faz sentido eu lutar e trabalhar para comprar o carro, para pagar o carro? Faz sentido não? Não, porque é meu, eu ganhei, está pago.
Eu pego o meu carro agora e dou para o pastor Alírio, eu digo, está aqui pastor, a chave do meu carro. Ele ganhou o carro. Faz sentido ele trabalhar para pagar o carro? Então por que eu e você estamos tentando pagar uma conta que já foi paga? Não faz sentido eu e você querermos pagar uma conta que já foi paga. O madeiro é suficiente, a morte de Cristo e sua ressurreição é suficiente. O preço já foi pago. O preço foi pago, então não viva mais lutando por algo que você já ganhou. É seu. Lambano, receba, aleluia, é meu, tomo posse. É meu. Como é que a minha oração agora é uma oração de uma nova aliança? É uma oração de uma nova aliança. É orando, pedindo a Deus e agradecendo por tudo. Senhor, eu estou sentindo uma dor no braço, mas Senhor, obrigado, porque na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que em suas pisaduras eu sou sarado. Então obrigado pela cura. Obrigado pela minha cura. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor conhece todo o meu coração, o Senhor sabe o que eu preciso. Senhor, obrigado pela minha porta de emprego. É uma oração de uma nova aliança, orando já com agradecimento, porque tudo é nosso. Tudo é nosso. Tudo é nosso. É uma oração já agradecendo. Jesus na cruz, tudo de novo Ele fez. Tudo novo de novo Ele fez na cruz. Na cruz, Jesus recebeu a nossa culpa para nós recebermos a justiça de Deus. Isso é fantástico. Na cruz, Ele foi feito pecado por nós. Na cruz, Ele nos fez justiça de Deus. Aprenda isso, entenda isso, em nome de Cristo Jesus. A graça é isso. Esse é o escândalo da graça. Na cruz, Ele se fez maldito para que nós sejamos livres de toda e qualquer condenação. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, queridos. Nós não precisamos de nada mais do que Jesus. Jesus é suficiente em nossas vidas. 2 Coríntios 5:21, bota para mim lá, querido. 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em quem? Em Cristo. Eu e você somos justiça de Deus. Ele fez tudo pago está. Por isso que a Bíblia diz que Ele cumpriu toda a justiça. Por isso que Ele estando no final, Ele diz o seguinte: tetelestai, está consumado. Tetelestai, está consumado. Sabe o que é interessante? É que a morte não tem poder para tocar Jesus. A morte não tem autoridade para tocar Jesus. Escuta isso. A morte não tem poder de tocar Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava no madeiro. E chegou no final. A Bíblia diz que Ele ficou 6 horas no madeiro, amém? 6 horas Ele ficou no madeiro. O número 6 fala do homem. No 6º dia o homem foi feito. Pega essa. No 6º dia o homem foi feito. Jesus ficou na cruz por 6 horas. E Ele diz: tetelestai, está consumado. Ou seja, tudo novo de novo eu faço. E agora você não é mais uma criatura tentando se limpar e se purificar. Porque Jesus na cruz te torna e me torna um novo homem. Então eu não posso mais tentar ser esse cara aqui. Porque na cruz Ele diz: tetelestai, está consumado. É isso aqui que eu tenho para vocês. É isso a vida que eu tenho para vocês. Não é mais essa vida. Não é essa vida de mentira, essa vida de fracasso. Não é mais isso. Está consumado. É uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Obrigado, meu lindo. Não mexe no papelzinho. Tudo se fez novo. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E falando da morte, a morte não tocava Jesus. E a Bíblia diz que Ele fala: tetelestai, está consumado. E a Bíblia diz que Ele se lança na morte, porque a morte não tocava Jesus. Ele se lança na morte, porque Ele tomou a morte para Ele, para que eu e você pudéssemos viver, ter uma vida abundante, não uma vida de fracasso, uma vida de mentira, uma vida de morte e de derrota. Ele se joga na morte, Ele abraça a morte e diz: venha para cá, porque eu tomo a morte daqueles que mereciam, eu me faço maldito, eu tomo tudo aquilo que eles mereciam, para eles terem uma vida plena em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Aleluia. Nosso maior desafio hoje o que é?
acreditar no Evangelho. A pessoa que mais nos derruba, a pessoa que mais nos traz fracassos, somos nós mesmos. Porque muitas vezes nós duvidamos do Evangelho. Tem situações que nós olhamos, não, Jesus, não, nessa aí nem tu, nessa aí não tem como. Nós nos olhamos de frente para Jesus como Barrabás. Ah, você veio aqui só dar a bênção final, né? Só para mim poder morrer na cruz, né? Porque não tem como. Não tem lógica, é irracional. Gente, o nosso maior desafio, por isso que Romanos 12 diz que a nossa guerra não é contra sangue nem carne, mas Romanos 12 diz o seguinte: nós precisamos renovar nosso entendimento pelo Espírito. Bota Romanos 12, 1 e 2 para mim, por favor, para nós finalizarmos. Equipe do louvor, meus lindos. Romanos 12, 1 e 2, diz o seguinte, para nós fecharmos com chave de ouro, para nós entendermos que Cristo é suficiente. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional. O que nós estamos fazendo aqui? Em um culto racional. Então ele fala o seguinte, olha lá, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Deixa eu entregar uma chave para você. Sabe qual é o melhor momento do culto, da celebração? Sabe qual é o melhor momento? Louvor, adoração e ofertas e dízimos. É o melhor momento, porque é a parte onde nós damos. Ei, você que perde um louvor, você que perde uma oferta, ei, eu presto culto para Ele. Depois, o que nós estamos tendo agora é um bônus, é algo a mais. Não tem antigamente comprava um CD e vinha uma faixa a mais extra? Só eu sou velho? Comprava um CD e vinha um bônus a mais, uma faixa extra. É o que acontece agora, a palavra é um extra. Mas nós precisamos entender que o louvor, a parte do louvor, aquela parte onde nós levantamos a nossa mão, onde nós cantamos, nós gritamos, nós berramos, nós assoviamos, nós entregamos o quê? O nosso sacrifício vivo a Deus. Não perca isso por nada. Não perca isso por nada. Ele diz o seguinte no 12. Não se amoldem com o padrão desse mundo, ou seja, não se moldem, não se deixem formar com o padrão deste mundo, daquilo que é material, mas transforme-se pela renovação da sua, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que eu digo que a nossa maior guerra é na mente. É acreditar na palavra. Quando olho na visão de Barrabás sendo livre e Jesus indo para o madeiro, Jesus indo para a cruz, eu vejo que amor é esse. Eu vejo que amor é esse. Jesus morreu em nosso lugar. E agora, porque Ele morreu a nossa morte, nós precisamos viver a vida dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Se coloque de pé, feche seus olhos.